Boa tarde para você que está aí ligadinho na Converte TV. Hoje, dia 13 de fevereiro de 2020. Estamos aqui com mais um programa De Olho no Condomínio. E o tema que nós vamos falar, que nós vamos dialogar, que nós vamos bater um papo bem gostoso, é sobre os acessos. Os acessos ao condomínio. Quem pode entrar no condomínio? Será que é legal você barrar uma pessoa e aí tirar foto dela, pegar o número da identidade, do CPF, fazer um registro, um cadastro? Será que você se incomoda com isso? Afinal de contas, a portaria de um condomínio, de uma empresa, é o coração daquele lugar. E precisa, sim, ficar atento a essa questão de segurança. Até porque, daquele momento e que a pessoa adentra ao ambiente, é onde se transforma ou acontece grandes coisas. Então, na sua concepção, o acesso a um condomínio, a uma empresa que tenha muitos departamentos, será que você fica inibido com isso? Nós estamos aqui com 3 mulheres lindas, maravilhosas, e a gente vai estar falando sobre esse detalhe, né? Será que você fica muito incomodado com isso? Vamos lá, você pode participar. Nós temos o WhatsApp, que é o 79999955082. E eu quero dar uma boa tarde para essas mulheres maravilhosas aqui que estão ao meu lado, um jardim. Hoje tem aqui, olha só que privilégio ter só mulheres hoje aqui comigo. Tá vendo só? Eu tenho aqui do meu lado a querida Eliana. Olha só, Eliana, boa tarde. Que bom você aqui com a gente. Boa tarde. Eu é que agradeço, né, a oportunidade de ter sido convidada e estar no meio desse elenco aqui maravilhoso. Pois é, a Eliana, ela está síndica no condomínio que ela também administra lá em Maceió e tem uma empresa, né, Eliana? Isso, a Evolution Administradora. Muito bem, a Evolution, viu só? E aqui também do meu lado está a Delane Franca, que ela trabalha numa empresa que trabalha com imóveis. Nós somos uma imobiliária, a Valor Imobiliária, né? E aí a gente sempre tem contato com todo tipo de condomínio, né, e acaba tendo experiências com relação ao acesso ao condomínio. Isso, a Delane é da Valor Imobiliária, aqui em Aracaju, e que atende no Brasil todo, não é, Delane? A imobiliária. E também aqui a doutora Andréa, ela que está conosco, ela vai falar sobre essa questão legal, né, doutora Andréa? Boa tarde. Boa tarde, Vânia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui. Espero contribuir nessa tarde com um tema de tamanha relevância, né, para o condomínio, que é o acesso, é a segurança. Olha, eu já começo lembrando aqui em Aracaju, vocês lembram que recentemente um grupo de jovens invadiram um condomínio. Invadiram não, na verdade eles tiveram acesso fácil ao condomínio, justamente em zonas que a gente ficou até surpreso, porque foram zonas nobres aqui da nossa capital. E eles entraram em 2 condomínios, justamente pela portaria, na maior tranquilidade, e eram pessoas de São Paulo, eram pessoas que estavam aqui dando golpes em condomínio. Então, eles entraram pela portaria, arrombaram alguns apartamentos, fizeram furtos, e aí eu me questiono, peraí, e a portaria? Como é que o porteiro deixou entrar? Qual foi a condição que esses bandidos alegaram para ter acesso? De repente tem um funcionário ali trabalhando, limpando na portaria, e eles entraram nesse meio campo, ou tem algum morador que saiu ou entrou, e eles entraram também? Então veja só que exemplo, como a portaria é um lugar, eu digo que é o coração do condomínio, e todas as atenções têm que estar realmente voltadas a esse setor. O cuidado tem que ser muito grande. Eu vou começar aqui falando com a Delane, porque a Delane, junto com a empresa que ela trabalha, a Valor Imobiliária, ela tem um acesso enorme a condomínios, como ela mesma já falou. Ela leva clientes, não é, para visitar as instalações. Então, Delane, na sua concepção, na portaria, quando você, ou então funcionários lá da Valor Imobiliária, quando chegam nos condomínios para poder acessar aquelas unidades para ver se realmente quer alugar ou não, ou comprar. Me fala, se você tem dificuldade. Eu acho que não só é importante, como necessário que as pessoas se identifiquem mesmo. Na Valor Imobiliária, a gente tem uma prática de não entregar a chave do imóvel ao possível locatário, né? Porque até então a gente não sabe se a pessoa é mesmo locatário ou não.
né? Então, a gente tem posse daquela chave, a gente tem que ter responsabilidade, né? Não só com o imóvel, mas com todo o condomínio, porque na hora que você adentra ao condomínio, ali você já deixa o local desprotegido, né? Se tiver um mal intencionado, a situação é você entrar. Depois que você entra, né, o local já está desprotegido com relação a isso. Na Valor, a gente sempre faz autorizações com todo tipo de informação, de dados. O nosso funcionário, ele está sempre com o crachá, com foto, com os dados dele e fardado, né? Por quê? Porque se você está trabalhando, se o seu objetivo é fazer uma visita ao imóvel, né? Então, eu acho que nada mais natural de que você seja identificado, né? Identificado e registrado, né? Porque na hora que você sai também do condomínio, você deixa ali também registrado que você teve naquele tempo, naquele imóvel. Então, assim, a gente tem essa prática de que sempre o funcionário da Valor acompanha nas visitas do possível locatário. É uma segurança para o proprietário do imóvel e para a gente, como imobiliária, né? Já que a gente acaba permitindo um acesso de um desconhecido a um condomínio onde moram famílias, onde as pessoas têm o seu patrimônio ali, né? Então, é uma responsabilidade da gente como empresa, né? E, acima de tudo, como cidadão, né? Então, a gente tem esse cuidado de realmente fazer as visitas assistidas, né? E ficamos com os dados daquele possível inquilino, para, no caso de algum acontecimento, né, nós podermos estar munidos de provas, né? Olha, a gente esteve lá, foi acompanhado, foi durante aquele tempo. Então, assim, uma responsabilidade muito grande que a imobiliária tem, né? Fica aí o exemplo da Valor Imobiliária nessa questão de qualidade quando vai visitar um local junto com o seu possível comprador ou inquilino. É um exemplo muito assim, louvável. Não é? Eu até digo parabéns para a Valor que age e procede dessa maneira. Né? E Eliana como síndica, né? O seu parecer. Me fale, porque há muitas queixas, com certeza, na portaria, e alguns moradores, eu como síndica lembro de alguns relatos que ligavam para mim e diziam, olha, o funcionário está pedindo ali até RG. Isso é uma vergonha. Eu estou constrangido porque meu pai e minha mãe, eles ficaram barrados na portaria e eu pedi para que subisse. Eliana, por favor, me diga aí como síndica, como empreendedora e o seu trabalho, como é que você lida com essa situação? Olha só, isso aí chama-se protocolo. Então, assim, cada condomínio ele tem uma forma de trabalho, porém o protocolo sempre vai ser o mesmo, né? Então, o que é que nós orientamos e os nossos colaboradores, eles têm que fazer todo o processo. Então, a pessoa não tem que adentrar o condomínio sem ser identificado. Existe aquele chamado que a gente abre o portão porque um morador está chegando e automaticamente aquele que está vindo atrás acompanha. Mas os nossos colaboradores eles estão cientes qual é o procedimento. Automaticamente ele vai ter que barrar. Convidados ou prestadores de serviço só adentra o condomínio se ele for liberado através do próprio morador. Primeiro ponto. O que é que acontece? As guaritas hoje, ele tem um sistema que você se identifica fora. Então, hoje, todos os condomínios estão com a chamada clausura. Essa clausura faz com que diminua esse acesso. Porém, existe uma fragilidade. De que forma? Quando você deixa um visitante fora, você está deixando ele fora do condomínio, com a demora de entrar em contato com o morador, tem tudo isso. E até o morador dizer que ele entre, que ele está liberado, então o que a gente faz? O morador, quando chega, ele interfona, nosso colaborador identifica quem é, interfona para o apartamento, e nesse momento que for liberado, ele passa para o segundo portão. A partir do momento que o morador diz assim, ó, pode liberar, ele está de acesso ao condomínio, se abre o portão de clausura e ele tem o acesso. Antes de tudo isso, ele passa na portaria, ele deixa toda a parte de identificação. A gente nunca pede o CPF, a gente pede a identidade e o nome completo para que fique registrado. Porém, a gente tem um sistema nosso mesmo das portarias, que é tudo hoje fotografado e filmado. A pessoa chega, é identificada através da filmagem e ali fica gravado se houver algum problema futuro de reconhecer o horário que aconteceu esse imprevisto. Agora, doutora Andréa, e aí, essa parte legal?
Essa questão de estar registrando, de estar colocando seus dados ali, muita gente fica receosa. Porque eu estou indo ali no condomínio visitar minha mãe, ou uma amiga, sei lá, um sobrinho, e precisa dar os meus dados. Essa questão de estar dando meus dados assim, é um lugar que eu vou esporadicamente, não uso com frequência. E, de repente, esses dados são expostos, ou vendidos, ou passados adiante. Isso pode? Veja só. Primeiro, a gente precisa entender que o que está em xeque aí é o interesse coletivo. O interesse coletivo ele tem que estar sempre sobreposto ao direito privado, né? Individual. A questão da segurança, ela impõe que as pessoas que adentrem ao condomínio, que não moradores, e mesmo os moradores, eles devem passar por um cadastro, um censo, né, do condomínio, para se saber quem é que efetivamente reside naquela unidade autônoma, quem é que trabalha, quem é que está autorizado a entrar sem se fazer anunciar, quanto mais um visitante, um hóspede ou um mero prestador de serviço. A gente entende que os excessos eles devem ser combatidos, mas a utilização da desculpa de que estou sendo constrangido, meus dados não estarão protegidos, quais são as garantias que eu vou ter no sentido de que esses dados estejam seguros, não podem se sobrepor à segurança dos demais. Então, assim, inclusive hoje, atualmente, nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai implicar que os condomínios, as administradoras, as portarias remotas, né, elas tenham efetivamente um controle e um zelo, né, responsabilidade civil quanto à guarda desses dados, mas não inviabiliza a exigência da apresentação e da identificação das pessoas que vão ter acesso ao condomínio. Então, a ilegalidade, ela pode passar se houver um excesso, né? O que você não pode é reter o documento, não pode. Você pode fazer a identificação através do nome e anotar o número do documento de identidade e devolver. Essa retenção é que ela é se entende como um excesso, e esses excessos devem ser combatidos. Olha, porque essa pergunta veio a partir de um questionamento quando a gente divulgou o programa e falando do tema, até porque houve uma indagação assim, olha, mas eu tenho meus dados no condomínio e, de repente, na portaria estavam ali um monte de envelopes feitos à mão para serem entregues pelos funcionários do condomínio. E aí ela percebeu que esses envelopes surgiram de alguma entrega de cadastro, porque eles não foram enviados pelos Correios. Entendi. Então, ou seja, houve aí uma intenção, talvez, ela me deixou entender que houve uma entrega dos dados dos moradores, do cadastro dos moradores. E aí uma empresa foi lá e levou os envelopes para que os funcionários colocassem como eles entregam as cartas. Isso não pode. Existem alguns vetores, né, que colaboram para essas deficiências de acesso aos condomínios. A má gestão, né, a falta de qualificação dos funcionários, a inexistência de um controle de eficiência e eficácia na prestação dos serviços. Então, é preciso que a administração esteja atenta e eventuais distorções, eventuais distribuições ou repasses desses dados podem incorrer em uma responsabilização do condomínio como um todo, né? Do síndico enquanto gestor e do condomínio como um todo. Muito bem, então aí está a resposta. Os dados têm e devem ser preservados, né, doutora? Especialmente agora, depois da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Olha, então fica aí o alerta, mais um alerta para você que é síndico, administrador de condomínio, os dados devem ser preservados. Muito cuidado, porque a lei está aí e o morador vai se sentir inibido, vai se sentir desprotegido, porque já chegam os cartões de créditos, né? Sim. De repente, nós recebemos uma ligação e os cartões de crédito estão aí. Olha, você tem um cartão, você sem taxa zero, então você não quer, não, um cartão de crédito? E quem deu meu telefone para aquela empresa? Quem deu? Alguém forneceu. O ideal, esse tipo de transação financeira, né, que essas empresas utilizam, é quando ela tem o acesso ao CPF. E a gente normalmente solicita ou o documento geral de identificação, que é o RG, ou um documento de identificação profissional, né, da categoria, da classe. Então, o CPF, ele realmente não deve ser requisitado, não deve ser o objeto de informação, e sim o documento de identificação. Muito bem, muito obrigada. Informação importantíssima.
Eliana e Adelane, olha só. Condomínio também tem as suas unidades, que os donos das unidades fazem praticamente o que querem com ela. Praticamente, desde que não ofenda os demais, porque a unidade é individual, mas as áreas comuns, elas são coletivas, né? Então, essa questão de locação das unidades, essa questão assim de locação como a INB, né? Airbnb, né? Ela está alugando bastante. E, Eliana, como é que se você lida com isso? Porque eu também já tive uma situação que o apartamento era alugado todos os finais de semana. Então, todo final de semana tinha gente nova no condomínio, tinha carro novo, mas era só o final de semana. Então, todo final de semana tinha que se fazer cadastros novos, sabe? Então, a gente não sabe quem é a pessoa, mas o dono da unidade autorizou. E como é que fica isso aí? Porque a Adelane está aqui como a Valor Imobiliária, que ela tem um procedimento, ela vai visitar a unidade, que foi autorizada pelo proprietário, que entregou nas mãos para que eles administrassem. É diferente dessas empresas que locam por final de semana, por temporada. Como é que lida com isso? Mas existe uma grande diferença. Olha só, como é que nós trabalhamos no condomínio que eu sou síndica? O proprietário, para poder locar aquele imóvel dele, existe todo um processo. Ele vai comunicar primeiro à administradora, vai passar os dados de quem vai fazer, que seria o locatário para aquele período, quantos dias ele vai passar no condomínio, para que a gente faça a liberação. Quando a chegada desse pessoal para adentrar no condomínio e passar o final de semana, que normalmente é para um final de semana, né? Chega no sábado para sair no domingo. Então, o que é que nós fazemos? Nós entregamos, seria para poder colocar no carro, que é uma identificação informando que aquela unidade ali está locada, para que os condôminos vejam o diferencial, quem é o locatário e quem é o morador. Então, qualquer condômino que chegar nos nossos condomínios, eles conseguem identificar que aquele carro ali não é do condomínio, é de um locatário, mas existe todo um processo. Os proprietários, eles não alugam no nosso, eles não alugam aleatoriamente. Eles podem alugar, porém, antes, tudo é passado para a administradora para que a gente faça toda a parte de cadastro. E aí sim, com a parte de liberação. Aí diz assim, e se for de uma hora para outra? A portaria não está autorizado a fazer a liberação, não entra. Eu acho que é importante que as imobiliárias, quando locam imóvel, mesmo que esse imóvel não seja de temporada, né? Normalmente, a gente não trabalha com imóveis de temporada. No mercado sergipano, normalmente as imobiliárias não trabalham com imóveis de temporada. Geralmente, é a pessoa física mesmo que faz esse contrato de locação temporário, né? Mas é importante que quando a imobiliária, né, fecha esse contrato de locação, ela apresente o regimento do condomínio, né? Para que essa pessoa, né, que vai ficar temporariamente, né, na vista daquele contrato de locação, habitando aquele imóvel, ela tenha ciência das regras, né, do condomínio. Doutora, mas para isso, para que o síndico e a administradora também abrace e defenda esse período de locação por temporada, tem uma lei também, né, com relação a isso? Veja só, é uma questão muito mais ampla e muito mais complexa do que se possa imaginar. Nós aí vamos partir do princípio da questão do direito de propriedade, né? O direito de propriedade, garantido constitucionalmente como direito fundamental, ele seria amplo e restrito, né? Porque o proprietário ele pode usar, gozar e dispor do seu imóvel da forma que ele entender conveniente. No entanto, no âmbito condominial, eu costumo dizer que esse direito ele é mitigado, na medida que você pode usar, gozar e usufruir, desde que você não prejudique a segurança, o sossego e a saúde dos demais, né? Dos demais moradores. E aí, partimos para a questão especificamente dos contratos de curta duração ou de temporada, a gente vai para a regulamentação e não para a proibição, né? Assim como os aplicativos de transportes, a gente, infelizmente, inevitavelmente, ou felizmente, para um lado ou para o outro, a gente vai ter que experienciar, vai ter que vivenciar e vai ter que se acostumar com isso.
mas os administradores eles precisam estar preparados para impor as regulamentações e os condôminos precisam estar conscientes que a regulamentação não impede o uso e a fruição. Ela vai, na verdade, garantir, inclusive, a segurança patrimonial dele também. Né? Então, assim, os aplicativos, eles têm sim instrumentos de segurança, de avaliação e de critério para aceitar os locatários, né? Que a gente não pode desconsiderar. Claro que, eventualmente, para aquelas pessoas que desconhecem, podem até passar despercebidos, mas o que a gente vê? Hoje, nos tribunais, o entendimento ele não é pacífico, né? Tem-se aqueles que entendem que o proprietário ele pode sim dispor, porque é um contrato de curta temporada, um contrato que previsto em lei, inclusive, de até 90 dias, então ele não limita. Então, se é até 90 dias, ele pode ser de um dia, como pode ser de 90 dias. Então, ele está dentro da legalidade. E aí a gente vai partir realmente para a questão de como essa pessoa vai ser, esse locatário vai ser admitido no condomínio, quais são os critérios. Havia-se também a discussão jurisprudencial no sentido, hospedaria, locação, né? Desvirtua o caráter da residencial do empreendimento, né? Isso tudo ele vem sendo superado aos pouquinhos, né? As pessoas têm se preparado melhor para isso, os condôminos também começam a se habituar e a gente não vai conseguir retroceder. A gente dizia que não era seria permitido esses tipos de locação se houvesse a previsão expressa na convenção ou no regimento interno, né? A gente houve toda uma prática no sentido de a gente rever essas convenções, atualizar, fazer a recusa, fazer o impedimento, mas a gente já vê, hoje nós já temos aí um recurso, né, perante o STJ, pendente de julgamento, onde o relator já proferiu seu voto, né, no sentido de ser favorável a esse tipo de locação, quando foi pedido vistas pelo ministro, por um outro ministro, e aí está suspenso. Mas a tendência, né, felizmente ou infelizmente, é que as coisas efetivamente ocorram para a legalização, mas, volto a dizer, é preciso a gente regulamentar, impor políticas de receber o contrato previamente, fazer o cadastro de quem é, de como é. Os próprios aplicativos, eles têm lá, então, se eu, enquanto locador, recebo ali aquela oferta de locação do meu imóvel, já tenho a avaliação daquele suposto locatário, se ele é confiável, tem aquelas notinhas que a gente faz quando os aplicativos de transporte, quando a gente faz. Então, o próprio locador, ele analisa os anteriores, vai analisando e vai criando um critério para que aquela pessoa seja ou não recebida pelo condomínio. É muito complexo. E se for falar, a gente... Mas eu acho que daqui que toda a população que mora em condomínio, ela se conscientize. É muito complicado. Até chegar ao patamar de que dizer, olha, eu vou morar no condomínio, mas vai ser um entra e sai, sabe? Vai ficar parecendo a casa de mãe Joana. É por aí. Alguns parecem mesmo. Porque quando você fala condomínio, é como se você dissesse assim, eu vou morar em um lugar recluso. Eu quero segurança, eu quero tranquilidade, porque morar em ruas hoje, em casas, sem serem condomínios, é muito perigoso. Né? Hoje, então, ninguém quer mais. Eu quero morar em casa, sim. Eu quero um dia mais em condomínio. Sabe? Eu gosto muito de casa. Desde criança, família grande, isso aí é gostoso. Eu gosto de jardim, de plantar. Mas, quando você vai para um condomínio e você diz assim, eu estou segura, sabe? Eu estou no lugar mais seguro, eu posso descer e ir na área lá da piscina, churrasqueira, sabe? De chinelinho, eu estou em casa. Posso deixar minha porta aberta, Posso deixar destravado, sabe? Mas, de repente, esse acesso aí... nem tanto assim. Sabe? Esses acessos que tem alguém morando do meu lado, tudo bem, foi cadastrado ali, mas eu sei... Eu posso saber o outro lado que está aqui já há 2 anos, 3 anos, 4 anos, que a gente troca até farinha, açúcar... Sabe? Mas é bastante polêmico e controverso, Vânia, mas assim é uma falsa sensação de segurança que o condomínio às vezes passa para a gente, porque não é só a questão das locações por curta temporada. Eu costumo dizer que
quem quer segurança não pode ter comodidade. E é muito comum você chegar numa assembleia de aprovação ou alteração de regimento interno, onde a maioria dos condôminos querem autorizar a entrada dos entregadores de fast food, de farmácia. E aí, quando a gente impõe, relata, né, discorre a respeito de que isso vai implicar na falta na redução de segurança, tá? As pessoas não concordam. Priorizam a comodidade, quer dizer, né? você não vai aceitar um locatário que vai passar por um crivo de uma análise de uma empresa que está aí atendendo no mundo inteiro, né? Mas vai autorizar um entregador que sequer tem vínculo com a empresa que está fornecendo aquele alimento ali, porque eles são autônomos, a maioria deles, né? Verdade, 99%. verdade. Então, e aí? Né? Então, Se usa dizer assim, eu pago, eu quero comodidade. Por que eu não vou ter, vamos dizer, alguém na minha porta para poder eu receber um lanche? Mas Então, assim, não, tem a parte de segurança. Não significa que câmeras é 100% seguro. E eu acho também que há às vezes, negligência do papel do porteiro, né? Porque a portaria é um lugar de segurança, né? A portaria é um lugar onde não se deveria ter acesso, né? Nem moradores, nem funcionários de condomínio e tampouco um visitante, né? Então, assim, a portaria é um local de atenção, né? Quando você vai ao banco, né? Você não é orientado a não falar com segurança, né? A portaria deveria ser um ambiente o qual as pessoas não têm acesso. Mas, no entanto, quando você visita diversos condomínios, dos populares aos de luxo, a porta da portaria ela é aberta. Né? Você vê que a portaria tem televisão, tem local onde a pessoa faz a refeição ali. Então, a portaria não é local disso. Né? A portaria é um local de atenção. Né? A portaria é um local de cuidado. Por quê? Porque você pode ter todo o aparato tecnológico, mas, normalmente, quando acontece, são erros humanos. Exatamente. Né? Então, assim, é comum as pessoas negligenciarem a segurança, tanto morador, né, geral, dos condomínios, porque a pessoa presume, porque ela mora num condomínio, que ela está segura, né? É uma falsa sensação. É uma falsa sensação. E aí, volto, né, nisso da minha colaboração aqui no programa, são os vetores que colaboram, né? Não é só o porteiro, não é negligência apenas do porteiro. O porteiro, ele não passa por uma avaliação rotineira. Ele precisa passar também por uma capacitação rotineira. Além de ser avaliado, ele precisa ser capacitado. Ele precisa ver os índices de qualificação e de atendimento às necessidades do condomínio. O gestor precisa estar atento a isso, ele precisa aplicar. Uma responsabilidade dele também, na medida que o porteiro ele negligencia, o gestor também está negligenciando. Porque se ele não toma conhecimento, ou toma e nada faz, ele incorre no mesmo erro que o próprio funcionário ou colaborador, entendeu? Então, assim, é preciso que a gente esteja atento a esses pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença. Olha só para concluir, o que é que eu digo aos nossos colaboradores? Porteiro não é para abrir e fechar portão ou só receber correspondência. Porteiro ali, na realidade, é a garantia de segurança dos nossos condôminos ali dentro. Então, assim, o primeiro espaço que se houver ali, a falha, vem da portaria, como ela comentou, que nossa portaria ela é fechada. A única pessoa que tem acesso ali é o nosso supervisor ou a gestão do condomínio. Então, tanto quando um condomínio vai receber alguma encomenda, eles saem da portaria, entregam a prancheta, eles assinam fora, porque nenhum deles tem acesso. E nem pode ter. Então, assim, portaria, ela tem que ser com pessoas qualificadas. Então, às vezes, a pessoa perde o emprego e acha que pode ser porteiro. Né? E eu acho que a gente não pode trabalhar dessa forma. Ali está lidando com segurança. É verdade. Eu tenho a portaria como o coração de um condomínio. Isso mesmo. Enquanto gestora, eu mês a mês fazia uma reunião com todos os colaboradores e os porteiros eram os que eu mais melindrava, sabe? Os que eu mais segurava assim na mão e dizia, olha, por favor, seus olhos e ouvidos devem estar atentos. Porque quando eu cheguei, não tínhamos ainda a questão da biometria, nem das tags para os carros. Então, ele era mais do que bombril, de enrolado em termos de serviço. Ele atendia interfone externo, interfone interno,
Correios, iFoods, os técnicos, moradores que chegavam a pés, né? Abria portão para carro, abria portão para pedestre, enfim, ele tinha mais de 10 atividades ao mesmo tempo. Acho que ele nem sabia onde ele estava mais, de tanta informação que ele tinha que fazer. E então, aí aconteciam os erros. Sabe, abria portão para pessoas que não eram para entrar. Eu já recebi, para vocês terem ideia, já cortaram a minha energia no meu apartamento, sem eu estar devendo. Olha só, para você ver, isso também foi uma falha da portaria. A questão do acesso, nem sequer me ligaram, eu não estava nem sabendo. Então, não foi, e nós ganhamos o processo. Claro, tinha que fazer isso, sabe? Mas, olha que diferença, né, do serviço da portaria. Então, no momento em que nós usamos a tecnologia para poder ajudar e diminuir, né, minimizar esse trabalho do porteiro, melhorou uma parte muito grande. Teve um avanço, assim, muito bom. Então, ele ficou mais atento agora às câmeras, porque existe o monitoramento e precisa estar atento, porque, de repente, alguém está preso no elevador, um portão não abriu naquele momento, o carro está ali querendo entrar. Então, minimizou bastante. Mas ainda está faltando, porque a gente faz reciclagem, como foi pontuado pela doutora aqui, mas precisa também que ele tenha a vocação tenha, para ser, né? Ele se disponha, porque senão não vai continuar ali. Vai perder o emprego. Eu acho que uma das situações que agravaram muito foi quando houve a mudança do horário de 12 por 36. Quando eu saí aqui de Aracaju, que fui para Maceió, lá já era 12 por 36, para mim foi um choque. Porque Aracaju, há 7 anos atrás, não se trabalhava 12 por 36. Então, a carga horária deles é muito grande. E, além disso, às vezes falta alguém naquele condomínio, e aí precisa, e significa que vai convidar aquele que trabalhou no dia anterior para poder assumir. Então, que não pode acontecer isso. Aí trabalha mais 12 horas, quer dizer, então ele não teve a folga de 12 por 36. Isso aí você imagina o que é um porteiro ficar fazendo todas essas atividades durante 12 horas corrida ali em um condomínio. Pois é incabível, né? Vamos aos nossos comerciais e a gente volta já, porque ainda tem mais assuntos sobre essa questão de acessos. Inclusive a questão de iFoods, farmácia, todo mundo quer que entre, né? Fique uma cancela aberta e depois está aí os problemas de insegurança, assaltos, tá? Então a gente vai aos nossos comerciais e a gente volta já. Olá pessoal, Henrique Carvalho, gerente de vendas aqui da Valor Imobiliária. Hoje eu vou dar várias dicas para você que quer realmente investir o seu capital de forma segura. Hoje, o imóvel ainda é a forma mais segura de investir o seu capital. Existe hoje no mercado várias opções, então o mercado está renascendo, o mercado está realmente bem atuante. Então temos hoje várias opções, seja na planta, seja imóvel pronto, para você investir, seja para venda ou para aluguel ou para compra. Então você que precisa realmente ter uma consultoria especializada, nós da Valor Imobiliária estamos aqui para realmente mostrar a você a forma mais segura de você fazer todos os seus investimentos, seja para aluguel, seja para compra ou seja para venda. Então, você que tem alguma dúvida na hora de comprar seu imóvel, na hora de alugar o seu imóvel e na hora de fazer todos os seus investimentos, procure a Valor Imobiliária que você realmente terá uma consultoria especializada e profissional. Nós da Valor Imobiliária aguardamos vocês. Um abraço.
isso. Você que gosta de fazer esse tipo de brincadeira, sai fora. Não pratique esse tipo de brincadeira, porque ele está levando muitos jovens à morte. Esse é o recado que nós temos para você. Chega de brincadeira de causar acidentes, mortes. Vamos em prol da vida. A era de energias renováveis está surgindo. A energia solar é uma realidade em todo o mundo. A EcoSolares está no mercado há mais de 4 anos, levando esta nova energia, limpa, com sustentabilidade, pensando no meio ambiente. Projetamos, orçamos, instalamos e damos manutenção em todo o projeto e fazemos todo o trâmite junto às instituições financeiras com taxa fixa de 5% ao ano. Seja qual for o tamanho da sua necessidade, nós estamos ao seu lado para transformar a energia em lucro, reduzindo em até 95% na sua conta de energia. Consulte a nossa empresa e tenha uma assessoria de qualidade. Brilhar é com o sol, energia com parceria é com a EcoSolares. 7930252770. A Meta ela atua há mais de 10 anos na área de condomínio, com sinalizações específicas para o ramo. Já atendemos a cerca de 400 condomínios em Aracaju. E atendemos também algumas empresas e construtoras. Nós colocamos à disposição produtos de alta qualidade. Você, síndico, você, supervisor, que quer ter seu condomínio bem sinalizado, bem orientado e mais seguro, chame a Meta através do nosso WhatsApp, através do nosso e-mail ou peça uma visita técnica. E nós temos vendedores qualificados para ir ao seu condomínio, verificar toda a demanda necessária na área de sinalização. Contratem quem já tem especialistas focados na área de sinalização. Chame a Meta. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. Olá, de volta aqui com o programa De Olho no Condomínio. E está conosco a Eliana, que é síndica e também empresária, a Deilane, que também trabalha na Valor Imobiliária, e a doutora Andréa Gonçalves, que advogada, está aqui nos pontuando sobre a lei, né? Sobre o que manda, o que reza e como deve agir. E o nosso tema é acessos ao condomínio. Os tipos de pessoas que podem entrar e que, se entrando, ficam constrangidas no momento em que o porteiro pede os dados cadastrais para que tenha acesso e aí prossiga o fato da sua visita. Muita gente fica achando ruim, até os próprios moradores que participam das assembleias, que decidem lá no regimento, na convenção, aqueles tópicos, e depois esquecem, porque esquecem de ler, esquecem de estar olhando, né? Afinal de contas, morar em condomínio, você tem que entrar no eixo das regras, porque ali, afinal de contas, já está dizendo, condomínio é uma coletividade, é um espaço que não é só seu é a partir da sua porta, da sua unidade, mas o que fala em área, ali é de todos, e o que pode acontecer a você, pode acontecer ao vizinho. Então, a preocupação é muito grande quando se trata de acesso ao recinto do condomínio, tá? Então, é uma questão de segurança, é uma questão de prevenção,
Tá? Então, isso é muito importante. E por isso a gente está aqui dialogando, vendo todas as normas e regras que devem realmente se seguir. Tá? E a gente está dando continuidade ao tema que é ainda acesso. Quem pode entrar ao condomínio? Farmácia. Olha, tem gente que... já ouvi situações de que eu pedi um remédio e eu não posso descer porque tem filho dormindo ou doente, então, por favor, libera aí. E a portaria vai liberar? Porque se liberar para um, vai ter que liberar para outros. Então, assim, tem casos e mais casos que até o próprio morador, ele maqueia a situação pelo simples fato de estar pagando a sua taxa condominial, como disse a doutora Eliana, né, que eu estou pagando, tem que entrar quem eu quero. Eu preciso que entre porque eu não tenho tempo de descer, eu estou tomando banho, ou então, sei lá, não está querendo descer e receber. Mas essas são as normas e a gente tem que realmente obedecer. Se é para ser seguro, vai ter que ser seguro para todos. Então, Eliana, ainda você que está como síndica, tá? Me fala essa questão dos iFoods, porque nós temos iFoods, nós temos técnicos de antenas. Olha, lá no nosso condomínio já sumiu várias vezes aquelas lâmpadas de emergências. A gente não sabe quem foi, até as lâmpadas do corredor, dali do hall das unidades, somem. Imagina as lâmpadas de emergências que ficam na escada. Tem vezes que sumiam assim 10, 20, e aí a gente não tem câmeras nas escadas. Como é que a gente sabe quem foi? Porque o acesso é imenso. Água mineral, técnicos de várias empresas, mudanças, porque tem vários pessoal de mão, né, de mão de obra para poder levar as peças. E aí, como é que a gente lida com essa situação? Olha só, eu sempre digo, cada condomínio tem uma forma, infelizmente, de trabalho, né? Porque acabam esquecendo essa parte de segurança. Como você tocou agora no assunto, que são as chamadas lâmpadas de emergência, que somem muito. Então, hoje, no condomínio que eu sou síndica, nós temos lá a proteção das lâmpadas de emergência, que são umas caixinhas que não existe a possibilidade nenhuma de conseguirem mais tirar, né? Então, o pessoal de antena vai sempre acompanhado com o supervisor ou com uma pessoa de serviços gerais para poder verificar. E tudo isso é com hora marcada. Hoje, se chegar no condomínio e dizer assim, eu vou subir porque a moradora entrou em contato e mandou ir consertar a antena, não entra. Porque assim, existe todo um protocolo de segurança no condomínio. Apesar que todo mundo sabe, vê aí as situações que acontecem muito em Maceió, de pessoas estar adentrando no condomínio, quando vê já entrou, já roubou, já saiu, e vem acontecendo isso, é uma coisa muito comum. Então, assim, existe aqueles acessos que a gente, infelizmente, dentro do próprio regimento interno do próprio condomínio, aceita a entrada. Então, se aceita a entrada, a gente não pode fazer muita coisa por isso. Mas, nesse que eu sou a síndica em Maceió, não é permitido esse tipo de entrada. Acompanhamento, ele sempre vai existir. Farmácia, existe, como você acabou de dizer, Celiana, por que vai diferenciar eu de uma outra pessoa? Mas existe casos e caso. Pessoas de idade, com dificuldade de locomoção, então é autorizado uma farmácia a entrar. A parte de água, não é, ele pode entrar desde que o morador desça e acompanhe. Então, existe todo esse protocolo e a gente vai, na realidade, mostrando os problemas que vêm acontecendo aos próprios condôminos, né? Mostrando em outras situações de outros condomínios, para que eles se atentem que aquilo ali, o que a gente está fazendo, é uma forma de segurança para eles. Porque depois que acontece, a gente não tem mais o que fazer. E aí, quem é responsável? A síndica. Não é assim? Pois é, até porque teve uma situação, até no meu condomínio mesmo, que nós olhamos as câmeras, não era na minha gestão, foi bem antes da minha gestão, e um passante, ele entrou porque estavam uns moradores entrando no condomínio, ele aproveitou e entrou. Só que o porteiro alegou que ele achou que era o morador, porque parecia bastante. E aí eu fui olhar com eles lá a imagem, e realmente parecia um morador. Só que parecer não é ser. Então, e olha que na época não tinha ainda o sistema de clausura que nós colocamos na nossa gestão. Simplesmente era um portão que passava a peça, os moradores e os visitantes. Então, simplesmente era à noite
e ele entrou 4 pessoas, ele foi junto, foi no bolo. Só que aí ele saiu pelo portão de veículos, que o porteiro abriu para ele sair, com a bicicleta. E aí essa questão de bens, doutora Andréa? Em regra, via de regra, o condomínio ele não responde por furtos, né, e roubos havidos nas áreas comuns, salvo quando houver um defeito na prestação de serviço, né? Então, assim, casos fortuitos, eles são excludentes de responsabilidade, mas há de se avaliar se a conduta do porteiro, se ele não tivesse, né, se ele tivesse tido um pouco mais de cuidado, não poderia ter impedido esse furto ocorrido no condomínio. Há outras questões também que eventualmente podem ser alegadas em sede de defesa do condomínio ou até a título de requerimento da pessoa prejudicada. Mas, tratando-se ali, em linhas gerais, de acesso, para não fugir do tema, efetivamente, se houver uma falha nessa prestação de serviço dos prepostos do condomínio, por exemplo, o porteiro está de conluio com uma pessoa que entrou, o porteiro facilitou a entrada, o porteiro não utilizou das medidas, das cautelas devidas e aí aconteceu um dano. Aí há a possibilidade do condomínio responder tratando-se de responsabilidade subjetiva, né? Que vai depender da culpa, que é negligência, imprudência ou imperícia. Olha, existe também aquela questão, como eu citei, que cortaram a energia do meu apartamento sem sequer eu não estar sendo a pessoa, né, de fato, né, devedora. Eu, inclusive, foi tão romântico porque eu jantei à luz de velas. Já pensou? Olha, de 18 horas, se eu chegar só meia-noite. Mas eu jantei à luz de velas. Gente, legal, sabe? Foi bem interessante isso. Mas eu quero te dizer com isso, doutora Eliana e também Delane, que os oficiais de justiça, quando chegam lá, eu às vezes estou saindo e já ouvi situações de que chega o oficial de justiça e simplesmente até o porteiro às vezes fica meio que, sabe, não quer ligar para o apartamento e não deixa entrar. Eliana e doutora Andréa, como é que fica essa situação? O oficial de justiça, se o morador não quer receber, se o porteiro, Eliana, não quer nem ligar, porque o morador já disse, olha, nem mande subir, porque se subir vai sobrar para você. Vou botar vocês duas aqui nessa questão, por Eliana, favor. Veja só, essa questão principalmente de oficiais de justiça, concessionárias públicas, a minha orientação enquanto assessoria jurídica é no sentido de que o síndico e a administração e a portaria, elas devem se ater a fazer a comunicação acaso o condômino esteja na unidade. Mas a proibição do acesso, a minha orientação é que não ocorra. Primeiro, as concessionárias públicas de energia e fornecimento de água. Se houver uma recusa, né, de que o preposto da concessionária entre para fazer o corte, pode ensejar, inclusive, no corte geral, né, o hidrômetro geral ou o relógio geral do empreendimento. E aí você vai impor um prejuízo a todo mundo por conta de uma única unidade. Isso é um problema, não pode. A questão também do oficial de justiça. O oficial de justiça está ali investido no poder do Estado, juiz. Ali ele está ali para cumprir uma ordem, uma determinação do juiz, como se o juiz não fosse, né, da ciência da existência de um processo ou de uma demanda que ele precisa responder, que ele precisa estar ciente, né, e você impedir ou condicionar o acesso desse oficial de justiça a uma autorização prévia do condômino, realmente ultrapassa a barreira do aceitável. Eu, enquanto síndica, eu também já estive síndica, né? Tive um episódio interessante lá no condomínio. 9h30 da noite, um condômino me ligou, desça que eu preciso falar com você. Eu desci e ele veio translocado e deu, por que você deixou? Eu digo, como assim eu deixei? Não, o oficial de justiça entrou na minha casa, me citou uma hora dessa, e estou constrangido e tal, vou entrar na justiça. Eu digo, faça esse favor para mim, pelo amor de Deus. Entre com um processo contra mim, diga à juíza que o senhor se sentiu constrangido e que quer uma reparação por dano moral, porque eu, enquanto síndica, autorizei o oficial de justiça a cumprir a ordem que ela mandou. Né? Então, assim, eu queria abrir um parêntese com relação a isso, porque é importante
né, orientar os porteiros quanto à investidura do oficial de justiça, né? Exatamente. Porque às vezes o porteiro, ele sem saber, por nutrir uma amizade, né, um vínculo com aquele morador, e aí colabora com o morador, né? Existem processos aí que a pessoa nunca consegue citar a outra, né? Devido à colaboração, né, dos porteiros. É muito né? comum, inclusive, a gente receber certidões, né, do oficial de justiça serem juntadas aos processos, dizendo que aquele morador não reside no empreendimento, quando na verdade ele mora lá há 20 anos. E aí, quando a gente leva o conhecimento do síndico, só que o oficial de justiça, ele usa da cautela de identificar quem foi o porteiro que deu aquela informação, e quando a gente leva o conhecimento do síndico, é um horror, porque o síndico fica até com vontade de demitir por justa causa, porque são pessoas que são devedoras contumazes, né, que devem muito tempo ao condomínio, né, e aí, enfim, é bastante complicado. Então, a minha orientação é que não faça a comunicação das concessionárias públicas, sim, se o condomínio tiver apenas a título de informação, para que ele não seja pego de surpresa, mas o oficial de justiça, que ele faça a identificação devida dele. Se tiver um funcionário que possa acompanhar não para diligência, mas para que ele seja até aquela unidade e fique afastado, para que ele não tome conhecimento, para também não ser constrangido, mas que seja realmente garantido o cumprimento da ordem judicial, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Olha, uma outra situação também foi a questão de uma concessionária. Eu conheço o assessor de comunicação da concessionária aqui em Sergipe, é um amigo meu, eu tenho um telefone dele, e na minha gestão, um domingo, que era véspera de um feriado, chegou uma pessoa com a touquinha na cabeça. O carro já estava parado há bastante tempo na porta do condomínio, um pouco mais afastado do portão. E quando eu desci, ele estava querendo entrar no condomínio, uma unidade que não tinha ninguém. Então, com isso, o que aconteceu? A moça da portaria me falou, eu desci para poder ver a pessoa quem era e fiquei estranhando, porque em pleno domingo, né? Em pleno domingo, isso não acontece. Véspera de um feriado, aí o que foi que eu fiz? Imediatamente eu telefonei para o meu amigo, já que era amigo, né? Eu liguei para ele e citei a situação. Olha, hoje, esse horário, estão querendo entrar aqui, inclusive o carro dele já está parado aqui há bastante tempo. Sabe como é que... E já estava com a biometria. Nós já estávamos implantados o sistema de biometria, e ele entrou quando justamente ele estava ali tentando entrar e a moça não deixava, que ele estava do lado do fornecedor, da entrada de visitantes. Como ele não conseguiu, uma moradora saiu, aí ele entrou. Quando ele entrou, ele se aproximou da portaria, que tem a janela aberta, que é dentro da clausura. Sim. E aí as câmeras, né, pegou bem ele, a imagem dos dois ângulos, e foi onde depois eu peguei essas imagens e levei para a concessionária, tá? E levando a concessionária para poder realmente saber se era, né, uma empresa de acesso, de prestação de serviço, tá? E não era, tá? Então essas imagens foram enviadas para lá. Então, assim, tem esses cuidados. A moça ficou meio que, assim, receosa. E o que eu faço nessa hora? Eu falei, eu desci e eu fui ver. E eu questionei o cara, então ele pegou esse cismou e saiu. Quando eu fui ver as imagens todas, assim, desde o início, o que acontece? Ele estava 13 minutos parado na porta do condomínio. Eu vi só a frente do carro nas câmeras. E depois ele, desceu do carro, aí foi numa porta do motorista, que eram dois. Tá? Ele estava com uma roupa, mas a identificação não era da empresa que prestava serviço, e tampouco da concessionária. Então, assim, são casos que realmente precisa ser trabalhado, né, doutora? Precisa ser instruído, tá? Constantemente, atenção total, voltada, porque é um domingo, piscina cheia, convidados, churrascos nas churrasqueiras. Então, o acesso de gente frequente, que realmente naquele domingo estava piscinas cheias, as churrasqueiras, um volume de gente muito grande. Então, assim, tem que estar atento. Né? Se de repente ela entra, o cara ia para onde? Eu não sei, a unidade, ele insistindo, não, mas essa unidade, não tinha ninguém na unidade. Eu não sei, foi um chute que ele deu, porque ele justamente botou na unidade que não tinha ninguém. Entendi.
Né? Então, assim, você fica a se perguntar, como é que ele sabe que não tinha ninguém ali naquela unidade? Foi um chute realmente? Ou foi uma informação privilegiada? Ou né? informação privilegiada. Então, são questões que a gente fica a questionar e sem respostas. Né? Porque essa questão assim, de polícia, pronto, som. Quando o vizinho coloca aquele som que está dando, sabe, está lhe tirando do sério, porque você estava dormindo, acordou com esse som, aí chega a polícia. Flagrante, né? Todo flagrante, ela não precisa estar com mandato. Ao contrário, se não houver flagrante, para que a polícia possa ser autorizada a entrar, ela precisa apresentar o mandado, né? Não apresentando o mandado, mas havendo um flagrante, seja por um crime, né? Violência doméstica, né? Ou até uma questão mesmo de importunação ao sossego, né? Que são crimes de menor potencial ofensivo. Eles realmente, a polícia ela tem todo o direito, né? Garantido a ela sim o acesso irrestrito, independente de autorização prévia. Normalmente, quem fornece a autorização para a entrada da polícia é o próprio morador que chama. Mas, estando em flagrante, a polícia ela tem acesso sim. É uma questão de segurança mesmo, sabe? E alguns detalhes, sabe, Eliana e Deilane também, às vezes o morador fala assim, olha, mas nós temos câmeras aqui de segurança. Olha, as câmeras de segurança é para isso. Só que não são câmeras de segurança, são câmeras de monitoramento. Que servem, né? Elas servem para que se aponte os delitos, as falhas, os erros e tantos outros detalhes, né? Porque, como por exemplo, sumiu uma criança no nosso condomínio. Meu Deus do céu. A criança, sabe, desapareceu. 4 torres, 240 apartamentos, e lá vai eu olhar as câmeras para ver o horário que ela desceu aproximadamente, para saber onde estava. E ela simplesmente estava na casa da amiguinha. Criança, porque faz muita amizade, é tão gostoso estar lá embaixo, porque você tem acesso às áreas, às outras crianças, mas a gente ficou muito preocupado, porque justamente era um dia normal na semana, e uma criança desaparecer, os pais ficaram loucos, né? Porque elas, mamãe, eu vou descer, estou aqui embaixo, tudo bem, como todo dia eu faz. Mas aí quando vai para o apartamentozinho da amiguinha, que não avisa. Então, assim, aí as câmeras ajudam, olha que maravilha, que ótimo. Um condomínio poder investir nessa parte de equipamento, né? Nessa tecnologia, para saber onde as crianças estão. Né? Então, coisas que estão realmente aborrecendo na piscina, situações. Olha, aconteceu isso na piscina, então a gente vai checar para ver realmente o que aconteceu. Então, essas câmeras de monitoramento, elas não são de segurança, porque não é realmente da polícia, como essas que nós temos na cidade, em alguns lugares da prefeitura, que monitoram realmente, e é da segurança pública. Então, elas auxiliam. Né? Então, o bom é que a gente possa estar morando em um lugar que nos dê esse privilégio de termos questões de segurança, tecnologia avançada, para poder realmente estar nos guardando e tirando essa falsa sensação, não é, doutora Andréa, de que morar em condomínio é seguro, está seguro. Inclusive, isso é um tema também da nossa pauta, logo mais. Né? Morar em condomínio, você realmente está seguro? Né? É um tema que a gente vai também estar abordando, já está na pauta, e logo, logo a gente vai estar falando sobre isso. Mas, Deilane, como imobiliária, da Valor Imobiliária, já teve alguma situação de algum inquilino que foi pedido para ir à unidade e, de repente, aconteceu algum lapso, assim, algum fato inusitado? Não, graças a Deus não. Né? Porque a gente tem essa consciência de que, na hora que você não tem, não assume a responsabilidade, né? Porque o que a imobiliária faz? Ela administra um imóvel que é propriedade de alguém, né? Isso. Então, na hora que ela se investe, né, dessa responsabilidade, né, de tomar conta do bem de outro, ela percebe também que o bem dela está dentro de um condomínio e que pode gerar perigo para uma coletividade, né? Então, assim, graças a gente tem muito cuidado com isso, né? Na hora que a gente faz a captação do locatário e tudo, que vai fechar contrato, e todo mundo sabe que a imobiliária faz aquele estudo, né? Aquela análise sobre o perfil, né? Com relação às questões financeiras, se a pessoa pode garantir aquele pagamento e tudo. E nesse trâmite, né, a gente tem um panorama da pessoa, né? Então, assim,
com certeza, às vezes, as pessoas têm condição de pagamento, né? Tem uma situação financeira será equilibrada, confortável, né? mas às vezes a renda não é uma renda justificada, né? Aconteceu não parecido, mas uma vez que a gente fez uma análise de uma renda de um possível inquilino, aquela renda era muito alta e a gente pedia imposto de renda, e aí não tinha imposto de renda, a gente pedia um extrato bancário, né? E aí, então, a gente ficou um pouco desconfiado com relação, né? Então, como é que a gente vai ter segurança, né? Que o aluguel vai ser honrado, né? E aí a gente percebeu que havia uma coisa errada, então reprovamos o perfil do futuro inquilino. Depois soubemos que que eram estelionatários, né? Então a imobiliária lida com isso todo o tempo, né? Porque você toma conta de imóveis de outras pessoas, né? Então a gente tem que ter assim uma ressalva muito grande, né? Cuidado dobrado. Cuidado dobrado, né? Olha, então isso aí fica a dica de quem realmente trabalha com a Valor Imobiliária sobre esses cuidados, né? O perfil de um cliente e um possível inquilino ou um possível proprietário de uma nova unidade. Olha só como a Valor realmente ela se importa com o imóvel, se importa com o lugar de acesso e toma todas as providências para que aquele inquilino possa adentrar naquele condomínio e se sentir também valorizado. Porque da maneira que ela capta um novo possível inquilino ou comprador de um imóvel, ela também quer dar para ele a segurança de estar morando em um lugar confiável, né, a partir da portaria, quando vocês lá já têm os dados e já levam um documento para terem acessos, né, livre e com segurança. Isso também é importante, porque o morador vai dizer, olha, que ótimo, eu cheguei aqui com a imobiliária e eles têm realmente assim um cadastro na portaria, isso aí me garantiu que estou quase segura. Né? Não, com certeza. Então, isso é importante. Então, ter cuidado realmente na escolha da sua imobiliária, que você vai colocar o seu bem e onde você vai querer morar em um condomínio seguro ou não, a partir da imobiliária. Tá? Então, assim, o nosso tempo realmente chegou ao final, que é um papo gostoso, né? Muito complexo, né, doutora Andréa? E Eliana, Delane. Então, a gente acredito que deu para poder realmente mensurar várias informações e está alertando desde o momento em que vai entrar um condomínio, porque realmente tudo o que acontece do condomínio começa na portaria, seja bom ou ruim, é a portaria quem vai dizer, né? Vai estar ali segurando. O termômetro, né? É o termômetro, né? Ela vai medir realmente as consequências. Então, assim, na oportunidade, eu agradeço muito a presença de vocês. Posso dizer que hoje o jardim está aqui lindo, florido, porque com tantas mulheres assim, que sempre é misto. Hoje foi o primeiro programa com mulheres, assim, é um privilégio muito grande. Eu só tenho a agradecer e espero que realmente você que está em casa, você que vai assistir depois, se não pôde assistir nesse momento, possa estar aproveitando essas informações, porque são realmente de grande valia. Tá? Eu quero agradecer, e, por favor, suas considerações finais, porque nós terminamos já o programa, mas eu quero agradecer primeiramente e dizer que breve eu vou chamá-las de volta, viu, com mais outras pautas. Então, eu quero agradecer e, por favor, suas considerações finais. Então, Vânia, eu quero agradecer muito o convite, fiquei muito honrada. Quero dizer que a área condominial, ela só tem a ganhar com programas como esse, né, com iniciativas de levar conhecimento, levar treinamento. Né? Eu costumo também a pontuar em todas as nossas reuniões que a sindicatura, ela ultrapassou a barreira do amadorismo. O síndico, o gestor, ele precisa estar atento, precisa estar capacitado e capacitar também a sua equipe para que ele possa ter uma gestão exitosa e garantir a valorização patrimonial do condomínio. Obrigada, doutora Andréa. Delane. Eu agradeço o convite, né? Estou muito honrada em vir. Gostei muito do tema, né? Acho que é um tema que as pessoas acabam não pensando, porque é uma coisa muito corriqueira, né? Às vezes a pessoa não pensa que a portaria é um local de segurança, né? E acho que é um tema que a gente deve refletir, né? Que na hora que a gente se sente constrangido por apresentar dados, né? A gente está colocando uma coletividade em xeque, né? Então, eu acho o tema muito relevante, estou muito feliz de participar. Obrigada, viu? Até a próxima. E Eliane, você, me diga aí. Eu é que agradeço, Vânia, mais uma vez a oportunidade, vocês mais uma vez de parabéns, né, pelo programa, né? Eu acho que isso traz uma evolução para que as pessoas tenham um entendimento maior, né, do que é um condomínio,
com a doutora Andréa Gonçalves, né, dando todas as dicas aí, né, para que melhor, né, do que isso. Então, assim, agradecer, não a conhecia, mas a Valores também está de parabéns. E, mais uma vez, obrigada a oportunidade e assistam sempre o programa De Olho no Condomínio. Bom, obrigada pela sua atenção. Espero que você tenha sido enriquecido com todas essas informações. E na próxima quinta-feira, nós estaremos de volta com o programa De Olho no Condomínio, aqui na Converte TV, a TV que mais cresce em Sergipe. Uma nova era de energias renováveis está surgindo. A energia solar é uma realidade em todo o mundo. A EcoSolares está no mercado há mais de 4 anos, levando esta nova energia, limpa, com sustentabilidade, pensando no meio ambiente. Projetamos, orçamos, instalamos e damos manutenção em todo o projeto e fazemos todo o trâmite junto às instituições financeiras com taxa fixa de 5% ao ano. Seja qual for o tamanho da sua necessidade, nós estamos ao seu lado para transformar a energia em lucro, reduzindo em até 95% na sua conta de energia. Consulte a nossa empresa e tenha uma assessoria de qualidade. Brilhar é com o sol, energia com parceria é com a EcoSolares. 7930252770. A Meta ela atua há mais de 10 anos na área de condomínio, com sinalizações específicas para o ramo. E já atendemos a cerca de 400 condomínios em Aracaju. Atendemos também algumas empresas e construtoras. Nós colocamos à disposição produtos de alta qualidade. Você, síndico, você, supervisor, que quer ter seu condomínio bem sinalizado, bem orientado e mais seguro, chame a Meta através do nosso WhatsApp, através do nosso e-mail ou peça uma visita técnica. E nós temos vendedores qualificados para ir ao seu condomínio, verificar toda a demanda necessária na área de sinalização. Contratem quem já tem especialistas focados na área de sinalização. Chame a Meta. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. Olá pessoal, Henrique Carvalho, gerente de vendas aqui da Valor Imobiliária. Hoje eu vou dar várias dicas para você que quer realmente investir o seu capital de forma segura. Hoje, o imóvel ainda é a forma mais segura de investir o seu capital. Existe hoje no mercado várias opções, então o mercado está renascendo, o mercado está realmente bem atuante, então temos hoje várias opções, seja na planta, seja imóvel pronto, para você investir, seja para venda ou para aluguel ou para compra. Então você que precisa realmente ter uma consultoria especializada, nós da Valor Imobiliária estamos aqui para realmente mostrar a você a forma mais segura de você fazer todos os seus investimentos, seja para aluguel, seja para compra ou seja para venda. Então, você que tem alguma dúvida na hora de comprar seu imóvel, na hora de alugar o seu imóvel e na hora de fazer todos os seus investimentos, procure a Valor Imobiliária que você realmente terá uma consultoria especializada
e profissional. Nós da Valor Imobiliária aguardamos vocês. Um abraço. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pronto, é isso. Você que gosta de fazer esse tipo de brincadeira, sai fora. Não pratique esse tipo de brincadeira, porque ele está levando muitos jovens à morte. Esse é o recado que nós temos para você. Chega de brincadeira de causar acidentes, mortes. Vamos em prol da vida.